Seminário Kryptonita, hoje é o último dia. Nós estamos aí há 4 domingos falando um pouquinho. Cadê o meu ajudante aí? Falando um pouquinho. Ó, Ju, coloca um fundo pra mim. Falando um pouquinho do Kryptonita, né? Daquilo que rouba as nossas forças. Então, nós falamos no primeiro dia o poder do um, como que o pecado de um, ele pode influenciar um corpo, como pode adoecer um corpo. O segundo dia nós falamos identificando a Kryptonita, né? Identificando que a idolatria do eu, ela gera, é uma das identificações da Kryptonita. Quando eu olho para mim mesmo, quando eu adoro, quando eu me amo, né? Identificando a Kryptonita que tira a minha força. O terceiro foi os efeitos da Kryptonita. E nós falamos sobre nós criarmos um Jesus falso, um Jesus falsificado. Falamos sobre a força do pecado 1 e 2, né? Explicando como que o pecado ele pode nos matar, como o pecado ele pode nos enganar. Então nós trouxemos muito isso durante esses 3 dias. E hoje é o eliminando Kryptonita. Como eliminar isso da minha vida? Amém? Algo que nós precisamos aprender, precisamos entender é tudo aquilo que nós ouvimos durante esses 3 dias. E se você não ouviu ainda, então você tem a oportunidade, entra no YouTube, Aliançados no Reino, as ministrações estão disponíveis lá. E você vai ouvir, você vai entender tudo aquilo que Deus falou conosco. Mas o que nós precisamos compreender é aprofundar naquilo que Deus tem falado. Não adianta você só ouvir, você entender, mas você não compreender. E compreensão é aprofundamento. É aprofundar, é em um nível mais além. E é isso que o Senhor anseia de nós. Ir no nível que nós possamos ir, no nível mais além de compreensão. No nível de compreensão de tudo aquilo que Cristo está nos dando. Tudo fala, um pastor diz isso. Todas as coisas falam. Então, se todas as coisas falam, então a Bíblia está falando com você. Esse livro do John Bevere está trazendo uma mensagem ao meu coração e ao seu coração. E isso está falando comigo é para que eu me transforme, para que haja uma transformação de mente. Porque o conhecimento, meu querido, o conhecimento ele vai fazer com que nós cresçamos. O conhecimento também, após o crescimento, ele vai fazer com que nós nos transformemos. Amém? Que nós venhamos mudar, nós começamos a mudar. E também o conhecimento, ele vai nos transformar. Então é isso que nós precisamos entender. Então todo conhecimento, ele sempre vai alcançar, ele precisa alcançar um objetivo sobre as nossas vidas. E Deus está trazendo esse conhecimento sobre nós a respeito da Kryptonita. E é interessante porque é um paralelo entre o Superman e o cristão. O que tira a força do Superman e o que tira a força do cristão, que é o pecado. Então tenha esse entendimento no teu coração. Não veja isso simplesmente como um seminário qualquer, uma palavra qualquer. Não veja isso. Nós temos que parar com isso. Nós temos que parar de só simplesmente tentar vir para bater cartão na igreja. Não é isso. Eu estou indo porque o Senhor ele vai falar comigo. Eu estou indo porque tem algo eu preciso receber de Cristo Jesus. Ele vai derramar algo sobre a minha vida. Então quando você já sai com essa expectativa ou com essa percepção, melhor dizendo, no teu coração, esse sentimento no teu íntimo, você já vem aberto para receber tudo aquilo que o Pai te falar. Se Ele te falar coisas agradáveis, glória a Deus. Mas se Ele te disser também coisas que não são tão agradáveis, glória a Deus da mesma maneira, porque o que você veio foi para receber aquilo que o Espírito de Deus desejava falar com o teu coração. Amém? Então que possamos ter essa compreensão diante do Senhor, tá bom? Porque senão, se você vem com uma percepção diferente disso, você vai embora dizendo, não, o culto foi muito ruim. O culto foi muito ruim porque você queria ouvir algo. Mas quando você vem querendo ouvir o que o Espírito diz, nenhum culto é ruim. Todos os cultos, Deus fala comigo e Deus fala com você. Ok? Então vamos lá. Kryptonita. Se não ligar, vai. Eliminando a Kryptonita. Ok? Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, olha para você, versículo 1. Uma das primeiras coisas que nós vamos falar aqui é o confronto. Ok? Hebreus capítulo 4, versículo 1 diz: temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, para que algum de vós fica para trás. Promessa de entrar no repouso.
O que precisamos entender é que existe uma palavra ministrada por Cristo Jesus que fala de uma salvação eterna, fala de um repouso em Cristo Jesus, uma paz eterna. Quando nós não temos a consciência dessa promessa na nossa vida, o que nós fazemos? Nós nos distanciamos da promessa e começamos a viver o desejado benéfico ao invés da vontade do Senhor. Então, quando começamos a viver o nosso desejado e deixamos a obediência, a Bíblia nos mostra que muitos de nós, é bem provável que pode ficar para trás. Tem até um filme, se você tiver curiosidade de procurar ele, chama Deixados para Trás. Então, muitos de nós, por mais que talvez estamos em Cristo, se não estivermos em Cristo verdadeiramente, nós ficaremos para trás. Estamos falando de um nível de salvação. E é interessante que o ficar para trás, meu querido, vamos analisar, nós temos, como eu posso dizer, dois níveis, de ser deixado para trás, vou dizer assim. Existe o segundo nível, que é o nível da salvação e eu ficando para trás, e o primeiro nível, que é eu ficando para trás por ter preguiça de aprender, eu ficando para trás por ter medo de avançar, eu ficando para trás por não querer romper com as prisões mentais da minha vida, por querer romper com as prisões espirituais da minha vida, por não desejar mudar de vida. Então eu vou também ficando para trás, espiritualmente falando. Então é isso que o Senhor está trazendo aos nossos corações. Temamos, pois, se porventura deixar a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Irmãos, é muito ruim. Ficar para trás é muito ruim. Eu não sei se você já teve experiência de chegar em algum lugar e ficar para trás, E ficar para trás é muito ruim. É um sentimento muito ruim. Então traga isso sobre você, traga isso sobre o teu coração, sobre o teu entendimento. Hebreus 4:2 diz: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então a palavra da pregação, a palavra de Deus, ela precisa ser misturada com a fé, com a minha fé e com a sua fé. Eu até dei um exemplo essa manhã, meu querido. Se você quer beber um café, é de extrema importância que você coloque pó. Porque se você não colocar o pó, não vai ter fusão. E se não tem a fusão entre o pó e a água, não vai ter o café. Se você passar somente a água, você vai beber água e não vai beber o café. Então entenda, da mesma maneira somos eu, você e Cristo Jesus. Nós e Cristo precisamos estar fundidos uns aos outros. Olha o que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que agora não vivo eu, mas Cristo agora vive em mim. Então se Cristo vive em mim, então é uma fusão. Está literalmente fundido um ao outro. Então Cristo precisa ser literalmente o centro da minha vida. Precisamos estar ligados. Quando as pessoas olharem para mim e para você, elas não estarão vendo simplesmente o Richard, ou simplesmente a Carmen, ou simplesmente o Maico, a tia Geralda, não. Elas estarão vendo literalmente Cristo Jesus através da minha vida e através da sua vida. Olha para você ver o que a Bíblia diz no livro de Atos. É que a igreja que estava, quando os cristãos que foram lá em Antioquia, até então eles não eram chamados de cristãos, em Antioquia eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, porque eles expressavam literalmente quem? Cristo Jesus. Eles olhavam e viam Cristo literalmente falando através deles. Então eu e você precisamos ter essa fusão com o Espírito Santo de Deus. Tem uma promessa do livro de Joel, que nos últimos tempos, o Senhor derramaria o teu Espírito, ou seja, sobre os jovens, sobre os velhos. Então isso é o que? Uma fusão do Espírito, Ele entrando em mim, Ele se fundindo a minha vida. Então nós precisamos ter essa compreensão, porque se não existe essa fusão misturada da palavra e da minha fé, é como se eu não ouvisse a palavra do Senhor. Entenda, a minha vida e a sua vida, ela é uma vida que necessita dar respostas a Deus. Precisamos dar respostas ao Senhor. A minha oração e a sua oração, ela precisa de uma resposta minha e sua. Muitas das vezes nós oramos: Senhor, muda a minha vida.
Mas eu te pergunto, você está dando a resposta necessária a Deus diante da oração que você está fazendo para que a sua vida seja mudada? Não. Então não vai ter resposta. Então não vai ter, não é resposta, então não vai ter resultado. Porque se eu, que sou eu, que estou orando, não acredito para dar uma resposta à minha própria oração, porque Cristo tem que me responder, se eu não tenho fé e não acredito nem mesmo na palavra de Deus, não tem como. Então se você ora, Senhor, muda a minha casa, então dê uma resposta a essa oração, comece a ser a mudança dentro da sua casa. Senhor, muda o meu casamento, então começa a ser uma resposta para a oração, seja a pessoa a mudar dentro do seu casamento. Sejamos resposta para Deus, sejamos resposta das nossas orações. Isso é maturidade, porque quando nós não temos essa maturidade espiritual, nós oramos, queremos que Deus faz, Deus não faz, e nós acreditamos que a culpa é do outro, porque o outro não está fazendo aquilo que eu estou orando, entende? E aí nós achamos que é capeta, o cara está demoniado, o cara está pingando demônio. Não. Deus está querendo uma resposta sua. Se a oração é minha, então Ele quer uma resposta minha. Ele precisa de uma resposta minha. Amém? Olha só para você ver, quando o Senhor disse para os discípulos que eles precisariam ficar em Jerusalém para ser revestidos de poder, qual que foi a resposta deles? Oração. Eles oraram, veio uma resposta. O Espírito de Deus foi derramado sobre eles. Então, toda ação precisa de uma reação. Toda ação precisa de uma resposta. Você está orando, então seja a resposta da sua própria oração. E Deus vai te responder. Ele vai gerar o resultado na tua vida. Amém? Então tá, então vamos embora. Vamos lá. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É interessante, algo que eu aprendi a compartilhar com você. Todas as vezes, meu querido, que nós vemos isso aqui, Senhor, Senhor, uma palavra duplicada em um determinado versículo, o que esse versículo está querendo expressar é a verdade, ou enfatizar a verdade que ele vai dizer. Não é simplesmente Senhor, Senhor, Deus, 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 meu, não. Ele está enfatizando a verdade. Ele está dizendo para mim e para você a importância daquilo que ele vai dizer, ou seja, preste atenção, muita atenção naquilo que eu vou te expressar. Então aqui nós encontramos Cristo ele dizendo isso: muitos chegarão diante do meu nome e dirão, Senhor, Senhor. Eles estão expressando algo para Deus, tentando chamar a atenção de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, o que me garante a minha vida em Cristo Jesus está ligado a algo, vontade do Pai. Não é a minha vontade, a sua vontade. Nós falamos sobre isso semana passada. É a vontade de Deus, Ele prevalecer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Essa é a vontade do Senhor. Olha para você ver como que há um entendimento da vontade do Senhor. Como entender a vontade do Senhor? Irmãos, coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se não existe vida espiritual minha e sua, então não existe entendimento daquilo que Cristo está dizendo. Porque o Espírito de Deus ele não é carne, é Espírito. Então eu preciso andar em Espírito para entender o que o Espírito de Deus está dizendo. Isso é muito claro. Quando os discípulos eles queriam, os apóstolos, eles tinham de ir para uma outra cidade, a Bíblia nos mostra que eles entravam em oração. Eles começavam a orar a Deus, pedindo a Deus entendimento, se era para ir ou se era para ficar. Atos capítulo 16, não me falha a memória, Paulo ele teve uma visão de um homem que estava balançando os braços, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Por que Paulo ele viu e entendeu a mensagem? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Paulo estava ligado, alinhado à vontade de Deus. Então quando estamos alinhados à vontade de Deus, o que vai prevalecer não é a minha vontade, mas é a vontade do Senhor. É a vontade de Deus, é eu ouvir a voz de Cristo dizendo ao meu coração e me alinhando a ela. É completamente diferente. Olha para você ver o que a Bíblia nos fala no livro de 1 Samuel. Fala sobre Saul.
Samuel o Senhor manda com que Saul viesse matar todos os amalequitas. A Bíblia nos mostra que Saul, ele poupou Agag e os animais, matou os amalequitas e tudo, mas ele poupou Agag e os animais. Ele não tomou a atitude da vontade do Senhor, ele tomou a sua atitude, a sua vontade. Então, quando nós nos firmamos na nossa vontade, meu querido, nós saímos do propósito de Deus. E se nós saímos do propósito de Deus, então o que isso significa? Isso significa que nós não estaremos cumprindo aquilo que Deus ordenou que nós viéssemos fazer. Então é por isso que é necessário com que eu e você, como cristãos, venhamos a ter sensibilidade ao Espírito Santo. E a sensibilidade ao Espírito Santo, ela só é alcançada só de uma forma, irmãos: é a sua vida de oração. Não tem como. Se não tem vida de oração, não tem sensibilidade ao Espírito, porque a oração, ela fortalece o meu espírito, ela traz a minha alma cativa à cruz, e ela coloca a minha carne também aos pés da cruz. Então quem vai dominar a minha vida não é a carne, é o Espírito de Deus. Então eu e você precisamos entender: quer ser sensível ao Espírito Santo? Oração e jejum. Não tem outra maneira. Não tem uma mandinga não, irmão. Mandinga, vai. Tem mandinga não, irmão. Tem não. Eu vou orar 300 Pai Nosso. Não tem adianta não, meu querido. Vai orar. Não adianta não. Eu vou escrever aqui: Jesus é meu Salvador 300, 500 vezes. Não adianta não, vai orar. Então eu e você precisamos ter essa maturidade de entender quem somos em Cristo, para manifestar aquilo que Cristo nos chamou a manifestarmos. Então, se não tem vontade do Pai que está nos céus, meu querido, o Senhor, Ele não nos conhece. Olha só o que diz aqui. Isso que eu já expliquei. Jesus está falando de pessoas que acreditam nos ensinamentos do Evangelho. Olha o que diz lá: muitos chegarão até a mim e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos grandes prodígios, em teu nome expulsamos demônio, entre outras coisas. Então aqui Jesus está falando de pessoas que acreditam nos ensinamentos do Evangelho. Estão falando de homens e mulheres que, vamos dizer, carregam a Bíblia, dizem glória a Deus, são do reteté, amém? Vão para a igreja, canta, louva e ora também. Então o Senhor está falando que aqueles que não entrarão no reino dos céus são aqueles que carregam em si um Evangelho. Mas como que pode isso? Olha lá. Eles o chamam de Senhor, estão emocionalmente envolvidos, dão voz à mensagem, são ativas no serviço cristão. Nós a vemos como verdadeiros cristãos. Havemos como verdadeiros cristãos. Eles têm aparência de cristãos, mas agem, olha só, diz ali, agem emocionalmente. Sabe o que é agir emocionalmente, meu querido? É você começar a fazer algo e parar no meio do caminho. É você começar a exercer algo e parar no meio do caminho. Isso é emocional. A vida emocional, ela não sustenta aquilo que você está fazendo, porque não existe convicção. A fé emocional, se existe isso, mas para trazer um entendimento, a fé emocional é a fé daquele que está na igreja, ele aceita Jesus, ele permanece na igreja, mas ele se distancia de Cristo, porque é uma fé emocional. Então nós não podemos viver pela fé emocional, e todos nós já passamos por ela. Todos nós já passamos pela fé emocional. Muitos de nós viemos a Cristo pela fé emocional. Só que à medida que nós fomos prevalecendo no Senhor e entendendo a mensagem do Evangelho, a fé emocional, ela foi substituída pela verdadeira fé, e ela precisa ser substituída pela verdadeira fé. A fé que não é abalada por absolutamente nada. A fé que não é abalada pela perda, a fé que não é abalada pela enfermidade, a fé que não é abalada pelas dificuldades financeiras, a fé que não é abalada por não alcançar aquilo que anseia, aquilo que deseja. Porque a sua fé está firmada em Cristo, não está firmada no seu desejado, mas está firmada em Cristo. E se está firmada em Cristo, nada abala a minha fé. E se a sua fé está abalada, meu irmão, cuidado, isso é uma fé emocional. Isso está tão livre. Isso é uma fé emocional.
Então cuidado, se você está se abalando fácil demais, cuidado, começa a falar: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, fortaleça a minha fé em Ti. Começa a clamar ao Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Aí o cristão fala assim: não, então tem que estar na igreja 24 horas para eu ouvir o pastor pregando. Não, irmão, vai ler a Bíblia, vai estudar, vai absorver a palavra. Isso vai gerar fé no teu íntimo, vai gerar fé no teu interior. Irmãos, olha para você ver o que é tremendo. Você tem que parar para pensar. Os discípulos andaram com Jesus durante 3 anos, amém? Foram 3 anos andando com Jesus e aprendendo. 3 anos de muita intimidade, de muito crescimento. Só que Jesus, ele subiu aos céus. Agora eles não têm mais o Cristo para falar com eles fisicamente. Agora eles precisam agir literalmente por fé, porque os seus olhos agora não estão vendo o material, Cristo físico, mas eles sabem que o Espírito de Deus estará agindo, que é o Espírito do nosso Senhor Jesus. Agora entenda, aquilo que eles ouviram em Cristo Jesus sustentou a sua fé de tal maneira que o Evangelho saiu de uma nação que é um ovo para o mundo inteiro. Então o que faz a diferença na minha vida e na sua vida, entenda, não é se a pregação de hoje ela foi boa ou não. O que faz a diferença na minha vida e na sua vida é eu compreender a mensagem que Cristo está passando no meu coração e ter a convicção daquilo que eu estou aprendendo, e ter a convicção daquilo que eu estou absorvendo na palavra. Porque se eu tenho convicção do ensinamento, não importa o que aconteça ao meu redor, eu não irei perder a minha fé. É por isso que muitos cristãos, como nós vimos a igreja perseguida, apesar de serem perseguidos, não são abalados, porque não precisou talvez 3 anos de palavra para eles entenderem que Cristo é Senhor sobre a vida deles, independente do que aconteça. Então isso é maturidade, isso é entendimento da palavra. E o que o Senhor está trazendo para nós é essa mesma compreensão, dizendo para mim e para você: até quando? Até quando você vai ter que ouvir para firmar em Cristo Jesus? Até quando você vai ter que ouvir e saber que Cristo é o Filho do Deus vivo? Até quando você vai ter que ouvir que Cristo é a rocha e que eu, estando sobre a rocha, eu não serei abalado, a igreja não será abalada, as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja? E se eu e você somos a igreja, então todas as coisas podem vir contra mim, mas não abalarão a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Então olhe para você mesmo e pergunte para você mesmo: a minha vida está construída na areia ou ela está construída na rocha? Pastor, está construída na areia. Tudo bem, isso acontece. Se você está tendo esse entendimento, então arranque essa casa e leve ela para a rocha e coloque ela lá. Nada abala a minha fé, nada pode abalar a minha fé e a sua fé. Amém? Então entenda, aqueles que falam lá Senhor, Senhor, eles fazem tudo isso, irmãos. São envolvidos emocionalmente, dão voz à mensagem, são ativos no serviço cristão, e nós a vemos como verdadeiros cristãos. E nós temos muito esse entendimento, que muita atividade é muita unção. Nem sempre. Muita atividade nem sempre é muita unção, nem sempre é muita verdade no Espírito. É atividade, irmãos. E nós ficamos um tempo muito preocupados com isso, preocupados em trazer muita atividade para a igreja e pouco entendimento. Porque sabe quando você começa a fazer todas as coisas, mas você faz tudo, mas por dentro você está literalmente vazio. Então, não confunda atividade com a vida no Espírito. É importante ter atividade? A fé sem obra, ela é morta. É importante, mas a minha fé tem que estar em Cristo. A atividade, ela não pode matar a minha vida no Senhor Jesus. Eu ouço muitos pastores dizendo o seguinte, que antes desses pastores, eles alcançarem o nível que eles alcançaram nos dias de hoje, onde pregam no mundo inteiro, eles tinham vida com Deus, mas por causa do ativismo,
para a pregação, para a palavra de Deus, muitos deixaram de orar como oravam. Olha para você ver, o ativismo para a palavra de Deus mata a fé. Olha para você ver. Então é por isso que nós precisamos ter esse entendimento. Eu posso fazer, mas eu não posso perder a minha vida em Deus. Eu devo fazer, mas eu não posso perder a minha vida em Deus. Eu devo ajudar, eu devo trabalhar sim, mas eu não posso perder a minha vida em Deus. Porque se eu não tenho vida em Deus e eu só trabalho para Deus, eu estou tendo uma vida de ativismo, e ativismo não salva ninguém. O ativismo não salva ninguém. O que salva, meu querido, é o meu entendimento, é entender que o caminho para a salvação, meu querido, é uma estrada que precisa ser como é que fala? Percorrida em santidade. O perdi. A salvação é um caminho e eu perdi. A salvação é um caminho que precisa ser percorrido em santidade. Então você está andando nesse caminho, trabalhando para o Senhor, mas tendo a tua vida em Cristo Jesus. Então entenda isso, eu e você precisamos compreender. A pergunta é então, qual é o fator de separação entre aqueles que estão em Cristo verdadeiramente e aqueles que não estão em Cristo verdadeiramente? Olha o que diz Mateus 7,23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Vamos enfatizar essa palavra aqui, ó. Vocês que só fazem o mal ou praticam o mal. Irmãos, na nossa mente, quando nós lemos isso aqui, a nossa mente, ela sempre, quando fala pratica o mal, ela sempre nos isenta do mal. Vou espirrar, peraí. Foi embora. Ai, você me desconcentrou. Vocês que só fazem, praticam o mal. E nós então nos isentamos do mal. E nós colocamos que o mal talvez é aquele que está roubando, furtando, matando, fazendo atrocidades. Não, irmão. O mal é tudo aquilo que a Bíblia condena. E a Bíblia condena coisas como prostituição, adultério. A Bíblia condena coisas como maldizer um ao outro, falar mal, espalhar mentira. São coisas que aos nossos olhos talvez é muito mínimo diante de uma pessoa que está matando alguém. Mas não, a Bíblia está dizendo que o mínimo é mal. Então aqueles que praticam o mal, eles não alcançarão essa salvação eterna em Cristo. E aí entra aquela pergunta: meu Deus, quem poderá ser salvo? Porque quando você olha para uma situação dessa, irmãos, todos nós já praticamos o mal. Não? Aqui, ó, se houver alguém dormindo aí, eu estou vendo o povo abrindo a boca tudo aí. Eu vou jogar o microfone, eu vou chamar pelo nome, beleza? Vou falar: olha, não, eu vou chamar pelo nome, tá bom? Beleza? Não vai dormir não, não durma, tá bom? Vou chamar pelo nome. Isso mesmo, Guilherme, é isso aí, Guilherme. Ok, irmãos? Então vamos lá. Que fazem só o mal. Então todos nós praticamos o mal em alguma coisa. Então, Senhor, tem como alguém ser salvo? Sabe o que Cristo disse quando os discípulos perguntaram? Diz assim: o impossível para o homem é possível para Deus. Então o impossível a nós é possível para Deus. Então é por isso que eu preciso colocar a minha vida, a nossa vida nas mãos de Deus. Precisamos colocar. Porque se eu não coloco a minha vida em Deus, para Deus trazer o meu entendimento, a minha compreensão, o que é mal e o que não é mal, meu querido, então eu não terei uma vida no Senhor. Então coloque a sua vida em Cristo, coloque ela no Senhor. Amém? Praticar o mal vem da palavra grega anomia, que quer dizer viver sem lei, viver sem regra, ter uma vida completamente desorganizada. Quando eu precisei ir ao psicólogo, eu não sou doido, mas eu precisei ir no psicólogo, né? As pessoas acham que o psicólogo é só para... Não. Então, e aí quando eu sentei e comecei a contar a minha vida para o psicólogo, e é uma situação tão engraçada, né? Que você começa a conversar com o cara fica... Sei.
Aham. Entendo. E aí? E aí? Ah, tá. E aí depois o cara começa a te falar quem é você. É coisa maravilhosa. E aí ele falou comigo o seguinte: a sua vida está desorganizada. O seu colapso aconteceu porque a sua vida está desorganizada. Comece a organizar o seu pensamento. Comece a organizar a sua vida. E ele me passou algumas técnicas e eu comecei a fazer aquilo porque eu fui organizando o que estava fora de ordem. Então, viver sem regra, praticar o mal, a palavra grega anomia, está relacionada a isso, uma vida sem ordem. Então, se a minha vida ela está sem ordem, então se eu estou sem ordem na minha vida pessoal, então isso inclui também a minha vida espiritual. Então entenda, não tem como você estar em Cristo Jesus se você não organizar a sua vida. Não tem como você estar em Cristo se você não acertar a sua vida, acertar seu casamento, acertar com seus filhos, liberar perdão para quem precisa, organizar a vida, literalmente, irmãos. Organize a vida. Porque se não tem nossa organização, Deus ele não age naquilo que está desorganizado. A casa dividida ou a casa desorganizada, ela não vai prevalecer, porque divisão é desorganização. E se o seu interior está desorganizado, então acerta aí, meu querido. Começa a fazer uma limpeza geral, dá uma geral na tua vida. Comece a olhar para você agora, comece a organizar quem é você. Organize os seus pensamentos. Organize a tua casa. E aí você vai começar a ver Deus, Ele agindo através da tua vida. Amém? Deus nos chama, meu querido. Deus nos chama para andar com Ele em retidão. Então sejamos retos diante do teu altar. Olha o que diz Romanos. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Então, obedecer ao pecado ou obedecer a Deus, o que nós estamos, a escolha é minha e sua, e o que nós estamos fazendo? Obedecendo o desejado ou obedecendo a Deus? Agora eu acho isso maravilhoso, nós falamos disso semana passada também. Não só eu e você temos que aceitar a Cristo, mas a Bíblia nos mostra nesse versículo que o Senhor também Ele pode me aceitar ou não. Olha para você ver, irmãos. Como assim? Deus Ele pode me aceitar ou não? Porque irmãos, se eu aceitasse a Cristo, aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, beleza, aceitei a Cristo, salvo uma vez, salvo para sempre, e eu vou então viver a minha vida, vou viver a minha vida, vou fazer o que tem que fazer, e no último dia eu estou salvo diante do Senhor. Só que a palavra está dizendo que se não existe obediência, Cristo, Ele pode me aceitar ou não. Então obedecer a Deus está relacionado à aceitação. A não obediência é a não aceitação. Se não tivesse aceitação de Cristo, se Cristo aceitasse todas as coisas, se Deus aceitasse todas as coisas, meu querido, não teria inferno. Para que existe o inferno? O inferno, o tormento eterno é para Satanás e seus demônios, ok? Compreendo. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão distantes de Cristo Jesus, eles serão também lançados no lugar de sofrimento eterno. Então, se não precisássemos ser aceitos por Cristo, se não tivesse como eu posso dizer, essa escolha do Senhor, então não precisava ter céu e inferno. O porquê tem? Porque Deus também, Ele pode dizer para mim e para você: eu não te conheço, apartai-vos de mim, maldito. Por quê? Mateus 7,21. Muitos virão até o meu nome e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome curamos, em teu nome manifestamos a tua graça. Não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas por que fizeram? Não porque quem orou teve fé, mas quem recebeu teve fé. A cura, a manifestação de Deus não está relacionada só na vida de quem ora, está relacionada também na vida daquele que recebe, irmãos. O cara, ele pode estar com a vida toda errada. Você já foi num bar e o cara chapadaço pregando para você. Já aconteceu isso com você? Ninguém nunca foi no bar. Ninguém nunca foi no bar, não? Já, irmão. Já. Eu lembro quando eu era menino, né? Tinha olha pra você ver, quando menino tinha, você lembra dos fliperama?
Aí no Guanabara tinha um bar que tinha um fliperama. E aí onde nós jogávamos? Lá no fliperama. Você lembra, né? Lá no fliperama lá. E aí, irmãos, tinha os caras lá. E quando tinha o cara lá, chapadaço, tinha na cara pegando o evangelho. Ponto de ônibus também. Então você encontra de tudo, irmãos. Mas agora entenda, o cara está com a vida toda errada e de repente uma pessoa tem fé. E se ele orar, ela vai ser curada. Ele ora e essa pessoa recebe a cura. Então entenda, não foi porque quem orou estava com a vida em Deus, mas é porque quem pediu oração e recebeu estava literalmente com fé no Senhor Jesus. Porque Deus ele não olha só a oração de quem está orando, mas ora também a oração de quem está recebendo, irmãos. Jesus perguntava para quem ele ia curar: credes que pode ser curado? O que ele dizia? Eu creio. Glória a Deus, então vamos orar. Então entenda isso. A obediência, precisamos obedecer. Se não tem obediência, nós não alcançaremos a salvação em Cristo Jesus. Vamos lá, e o tempo está passando. Se obedecermos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Isso está lá na Bíblia, irmão. 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4. Se eu digo que o conheço, mas não obedeço aos seus mandamentos, é mentiroso. Agora, uma pergunta: como eu vou obedecer se eu não conheço? Irmão, esse versículo aqui, quando eu li, isso até gela a alma, gela a minha alma. E aí, quando eu falo com a igreja, irmãos, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, é porque a Bíblia ela traz um conteúdo tão real e um confronto sobre as nossas vidas, tão real, que quando você lê e entende, dói na tua alma, irmão. Dói, irmãos, isso dá medo. Eu não sei você, mas me dá. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então sabe qual que é a sabedoria que o temor vai gerar no meu coração? Conheça o mandamento, conheça a palavra. É a sabedoria gerada no meu espírito. Conheça o mandamento, porque se eu não conhecer, eu vou ser mentiroso. Eu conheço Deus, conhece a Bíblia? Não, então você é um mentiroso. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Amém? Vamos lá. Essa palavra se alinha com Mateus 7,20. Pelos seus frutos o conhecerão. Os frutos não são serviço cristão, pregar a mensagem, nem frequentar a igreja. Então entenda. Como que eu sei? Como que eu sei, meu querido? Como que eu sei que essa pessoa ela está com vida em Cristo Jesus? É através dos frutos. E os frutos não estão relacionados ao serviço. Entenda isso. Fruto não está relacionado a serviço à igreja. Fruto está relacionado à mudança de vida. Se não tem mudança de vida, não é fruto. Não adianta você servir ao Senhor em atividades na igreja e ser violento dentro de casa. Então não é fruto. Você não está em Cristo Jesus. Não adianta você servir o corpo, a igreja, e você ser um péssimo esposo e uma péssima esposa. Entenda isso. Não adianta. São os frutos. O Evangelho de Cristo ele gera frutos na minha vida. Se ele não está gerando fruto, então é porque eu não estou aprendendo do Evangelho. Não tem mudança de vida. Aqueles que vêm a Cristo, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Se eu não estou vivendo novo, então significa que as coisas velhas continuam impregnadas em mim. Olha o que a palavra diz no livro de Efésios. A Bíblia diz assim que nós devemos nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem, de uma nova pessoa. Então o despojar, meu querido, é uma opção e o vestir também. O despojar do velho homem é uma decisão sua, e o vestir esse novo homem é uma decisão sua também. Cristo ele não vai interferir nisso, entenda isso. Cristo não vai interferir, ele não vai te obrigar. Nós vamos falar disso. Ele não vai te obrigar, ele vai trazer um entendimento para você ouvir, aprender e cumprir. Se você ouve e não cumpre, é uma escolha nossa, e eu me coloco nisso. É uma escolha nossa de não cumprir aquilo que Deus está trazendo sobre os nossos corações.
E é por isso então que os nossos frutos mostram quem nós somos. Então faça uma autoanálise, olhe para você e diga: quem sou eu? Quem sou eu? Como eu tenho sido? Como eu tenho vivido? Quem sou eu? Ok? Vamos lá. O obedecer está relacionado à seguinte pergunta: você considera o vai e não peques mais opcional ou obrigatório? Então entenda, pelos frutos se conhece a árvore, ok? Ok. Mas como que eu vou saber se essa pessoa que se diz está em Cristo, se ela está em Cristo verdadeiramente, ou se eu estou em Cristo verdadeiramente? Se eu entendo isso, o vá não peques mais é opcional ou obrigatório? Porque se é obrigatório, não é amor. Se é obrigação, não é amor. O opcional é uma escolha pessoal, minha e sua, em servir ao Senhor em espírito e verdade. Então, se é opcional, meu querido, então é amor. Então, vai e não peques mais se torna literalmente uma consciência de santidade e não uma consciência de obrigação. Porque se existe uma consciência de obrigação, o vai e não peques mais não será uma verdade na minha vida, mas se há uma consciência, uma consciência de que foi? Uma consciência de amor. Então esse amor, ele me fará não pecar diante da presença do Senhor. Por quê? Porque eu entendo que quando eu peco, eu estou entristecendo o coração do Deus que eu sirvo. Eu tenho essa compreensão. Então ela não pode ser obrigatória, ela precisa ser opcional. Se obrigatória, a palavra está sendo um peso, e ela não pode ser um peso. Olha o que Cristo diz. Cristo diz que a palavra, né, é como um jugo, mas é um jugo que é carregado entre eu e Cristo, nós caminhando juntos pela palavra, caminhando juntos pela palavra. Então, a palavra não é um peso, ela não pode ser um peso, ela é um prazer sobre a minha vida e sobre a tua vida. É uma alegria ter essa palavra inserida no meu coração. É uma alegria ter essa palavra sobre a minha vida. Amém? Vamos lá. Tolerância. Olha o que diz lá. Vejamos o que diz Apocalipse 2, 18 e 19. Nós vamos ler os versículos, ok? Ao anjo da igreja de Tiatira escreva o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como o bronze do Senhor. Olhos que brilham, fala da grandeza de Deus. Pés brilhantes como bronze, está falando do seu poder absoluto, ok? Vamos lá. Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que têm amor, são fiéis, trabalham, aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. A igreja de Tiatira, se nós olharmos, era a igreja perfeita, irmãos. Olha só para você as características: fidelidade, trabalho, paciência, e fazem mais agora do que no princípio. Essa é uma igreja que todo mundo quer, é uma igreja ativa, está trabalhando, está fazendo muita coisa. Mas olha o que diz o versículo anterior, diz assim: porém tenho contra vocês uma coisa, que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. O que está falando aqui sobre Jezabel, meu querido? Jezabel, a Bíblia no livro Primeira Reis nos fala de Jezabel. Jezabel era casada com Acabe, que era rei de Israel, se não me falha a memória. E a Bíblia nos mostra então que Jezabel era literalmente, irmãos, um capeta em pessoa. Ela perseguia os cristãos, ela levantou altares dentro da nação para adoração a Baal. Ela tinha os 450 profetas de Baal, ela tinha também os profetas de Azera. Então, literalmente, Jezabel era um capeta em pessoa. A Bíblia nos mostra que Elias, ele fugiu da presença de Jezabel por medo. Olha para você ver, ele tinha medo. Então você percebe que ela era uma mulher muito encapetada. Uma mulher muito encapetada. Ela trazia destruição aonde ia. Então o que a Bíblia está nos falando? A Bíblia está falando que existe a igreja que é fiel, que está trabalhando, que está manifestando o amor, está fazendo muitas coisas, mas que existe
um espírito de Jezabel que age dentro dela, como a Bíblia nos mostra a igreja de Tiatira. Ali está falando de imoralidade sexual e alimentos que foram oferecidos a ídolos, ok, mas não significa que isso aqui, imoralidade sexual e alimentos oferecidos a ídolos, não significa que isso estava acontecendo literalmente dentro da igreja. Na época, o que o autor ele está querendo dizer é que o pecado que era cometido era um pecado completamente horrendo aos olhos de qualquer pessoa. Porque o que assusta as pessoas está relacionado muitas vezes a isso aqui. Quando diz imoralidade sexual, nós entendemos que é uma atitude completamente promíscua e contrária à humanidade em si. Por exemplo, existem pessoas hoje que têm relações sexuais com fezes pelo corpo. Isso é imoralidade sexual. Tem prazer em viver dessa maneira. Eu esqueci qual que é o nome, que dá o nome para isso, tem um nome para isso. Existem pessoas que têm prazer, por exemplo, em ter relações sexuais com um cadáver. Isso é imoralidade sexual. E nós vemos outras imoralidades sexuais, que nós vemos aí crianças e outras promiscuidades. Então não estou dizendo que isso acontecia lá, não posso afirmar, mas como isso aconteceria dentro da igreja? Não, era que um espírito estava transformando a mentalidade de um povo, adoecendo um povo. Mesmo aquela igreja sendo ativa, mesmo ela realizando grandes coisas, mas ela estava ativa, mas distante de Cristo. Porque a imoralidade sexual, ela mata o homem. O pecado, melhor dizendo, mata o homem, afasta o homem de Deus. Então esse espírito demoníaco de Jezabel, ele representando literalmente a imagem da idolatria, a morte espiritual e a letargia espiritual e a desobediência. Então a igreja ela estava ativa, mas ela estava morta espiritualmente. E o que é uma igreja morta espiritualmente? É uma igreja que vem, ouve a palavra, mas não tem vida em Cristo. É uma igreja que vem e ouve a palavra, mas não sabe o que é ter uma vida de oração. O que é letargia? É uma igreja que vem, ouve a palavra e vai embora, e não se prontifica a fazer nada daquilo que Cristo está obedecendo. Ela está morta espiritual. Estava em casa orando e o Senhor trouxe algo no meu coração. Falou comigo o seguinte: o pecado, ele mutila as pessoas. Ele mutila. Ele rasga o nosso coração. Ele tira a nossa vida, ele mutila a nossa visão, porque nós perdemos a visão quando estamos no pecado, nós perdemos o amor quando estamos no pecado, nós perdemos a sensibilidade quando estamos no pecado. Então o pecado é um mutilador. Se você está em pecado e está se sentindo mutilado, escuta, Cristo é aquele, meu querido, que restitui. Assim como ele restituiu a orelha de Malco que Pedro cortou, ele restitui também aquilo que o pecado roubou da tua vida. Se você não está sentindo mais vontade de orar, ele restitui sobre você. Se você está perdendo a visão do Evangelho, está vendo só o agora e não consegue ver aquilo que ainda não está palpável, meu querido, então o Senhor ele traz sobre a tua vida esse entendimento, ele restitui isso para você. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então talvez você perdeu a fé e não acredita que grandes coisas podem acontecer. Então Cristo ele vai restituir sobre você, mas é necessário você ter esse entendimento. Então esse espírito ele causa morte na igreja, ele causa morte sobre a minha vida, e ele causa morte sobre a tua vida, ele nos mata. Então expulsa, meu querido, expulsa, ok, esse espírito, vamos dizer, de Jezabel, que está te adoecendo. Acorda, tu que dormes, desperta no Senhor. Olha o que diz: tolerar quer dizer, você permite, aceita, você não coloca um fim. Isso aqui é maravilhoso, né? Eu gosto muito do significado da palavra. Você permite, aceita. Então, a letargia é uma permissão minha e sua. A preguiça espiritual é uma permissão minha e sua. Porque quando eu não permito, eu me locomovo. Hoje está falando muito
como é que é? Não é o que se fala, gente? Os coaches falam muito sobre isso, deixar para depois, vou procrastinar. Procrastinar é desistir, não é isso? É jogar para frente. É jogar para frente, né? Então, procrastinar, jogar para frente. E aí a atitude que eu precisava ter hoje, eu falo, deixa ela para amanhã. Eu vou mudar hoje, não, eu deixo ela para amanhã e eu vou jogando aquilo para frente. Eu acho que é esse mesmo, Se não for, vou junto. Ok, irmãos? Estão entendendo? Não aceita mais isso na sua vida. Eu não consigo orar. Levanta, irmãos. Irmãos, isso aqui, sabe o que isso aqui entra? Quando nós não temos essa consciência que o pecado é meu e que a falha é minha, eu coloco a culpa no outro. Ok? Eu coloco a culpa no outro. Porque é mais fácil eu culpar a igreja da minha frieza espiritual do que eu olhar para mim mesmo e dizer, eu estou fraco. É mais fácil eu olhar para o pastor e colocar a culpa no pastor, que o pastor é ruim, do que olhar para mim mesmo e dizer, eu estou fraco. Então eu falei isso até essa manhã, eu falei, irmãos, pelo amor de Deus, para de pôr a culpa em mim, eu não aguento mais não. Eu vou chorar. Para de pôr a culpa em mim, irmãos. Que a culpa é da igreja, que a culpa é do pastor, a culpa é da igreja. Não, irmãos, olha para você. Olha quem é você. Eu estou sentindo a presença de Deus. Meu Deus, você ora na sua casa. Não olha, não para de pôr a culpa em mim, uai. Aí eu fui na igreja hoje, eu não senti nenhum arrepio. Aí eu não tenho culpa não. Eu sinto a presença do Senhor. Aí o que eu vou fazer? Se você não está sentindo, literalmente a gente pode cantar, Deus está aqui, aleluia, meu querido. Agora, para de pôr a culpa. Olha para você mesmo. Então, para de dar desculpa para a sua própria vida. Levanta-te, se levante e vai buscar o Senhor, vai buscar crescimento, vai buscar despertamento espiritual. Amém? Olha o que diz a palavra. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Lá em Filipenses 3,18. Muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da cruz. Então, se você não está sentindo a presença de Deus na tua vida, não é minha culpa, é porque você está se tornando inimigo da cruz pela sua maneira de viver, irmãos. Então olha para você. Se o conhecimento ele traz libertação para a minha vida e você não está conhecendo a palavra, eu não tenho culpa, pelo amor de Deus. Não está vontade de chorar, pai. Vontade de chorar, irmãos. Como você está vivendo, nos tornamos inimigos de Deus. Inimigo é aquele que está no lado oposto, é aquele que está disposto a confrontar. Inimigo também está relacionado àquele que está no mesmo ambiente. Sabia disso? Porque inimigo não é só aquele que está longe, mas é aquele que está no mesmo ambiente. Quem já assistiu 007, o espião, ele entrava, ele se infiltrava, meu querido, no território inimigo. Ele era um espião. Ele estava no meio deles, mas não fazia parte daquele corpo. Ele queria destruir aquele corpo. Quando nos tornamos inimigos de Deus, estamos no meio de uma igreja que não queremos estar ali, mas estamos ali para destruir. E isso, e ser inimigo de Deus, é porque o pecado ele cauteriza a mente, ele endurece o coração, e aí o inimigo tem liberdade de agir, e causa alvoroço, causa destruição no corpo de Cristo Jesus. Eu estava lendo um livro, chama-se, o Fabão até falou dele ontem, se eu não for a memória, ele veio para libertar os cativos. Eu não sei se é dele ou da Rebeca Brau, mas ela dizia o seguinte, que eles como satanistas, eles eram treinados para entrar dentro de igrejas, é parte do corpo, alcançar posição de liderança para matar a igreja. Então é o inimigo que está dentro do corpo, não faz parte do corpo e vai matar a igreja. Então é isso que nós fazemos quando nós não estamos em Cristo Jesus. A nossa maneira de viver nos torna inimigos de Deus e mata a igreja. Então olhe para você e veja como você está vivendo. É a criptonita que está te afastando do Senhor Jesus.
Então, amém, irmãos? Está tão silêncio como você está. Amém? Então entenda isso. Diz assim também: eles vão para a destruição do inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Quando que eu me torno inimigo de Deus? Filipenses diz assim, Filipenses 3,20, em outra versão diz assim: quando nós começamos a olhar para o nosso estômago, nós dizemos olhar para o nosso próprio umbigo. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós perdemos o foco do Evangelho. Mas quando olhamos para Cristo, meu querido, nós nos tornamos cidadãos dos céus. Ainda que não estejamos nos céus, nós somos cidadãos dos céus. Entenda, a embaixada brasileira nos Estados Unidos é literalmente uma parte do Brasil nos Estados Unidos. Nós, como embaixadores de Cristo, e a Bíblia nos chama assim, é uma parte do céu sobre a terra. Então, aonde um cristão está sendo manifestado o reino dos céus. Então, como cidadãos dos céus, nós temos essa autoridade espiritual. Agora, se não há entendimento disso na minha vida, meu querido, eu estarei caminhando dia após dia para o inferno, porque eu me tornarei um inimigo do Senhor Jesus. A minha maneira de viver. Então, obedeça ao Senhor. É obediência. Glória a Deus. Amor e verdade. Então não seremos mais como crianças arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Ok? Então, quando eu amo a Cristo Jesus, quando eu amo a palavra, eu não me deixo ser atraído por nenhuma palavra contrária ao Evangelho de Cristo. Quando eu amo a palavra de Deus, olha o que diz lá em Gálatas capítulo 2. O apóstolo Paulo vira para os Gálatas e diz que está impressionado pelo fato dos Gálatas terem deixado o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus e ido para outra doutrina que não é o Evangelho. Sabe por que eu deixo uma doutrina e eu passo para outra? Porque eu não aprendi a amar essa. Eu não aprendi a amar o Evangelho do Senhor Jesus. Quando eu amo a Cristo Jesus, quando eu amo a sua palavra, nada me rouba do meu Cristo. Quando você ama a sua esposa e ama o seu esposo, nada te rouba dele e dela, porque é amor. Então eu e você precisamos compreender isso, que quando somos afastados do Senhor, é porque está faltando amor no meu coração para com Deus. Olha o que diz o outro versículo: pelo contrário, falando a verdade com o Espírito, cresçamos em espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça da igreja. Verdade com espírito de amor. É você se movimentar pelo amor de Cristo que foi derramado sobre você. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 13. A Bíblia diz assim, que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e eu não tivesse amor, nada teria. Então entenda, não é só a unção de Deus sobre a minha vida, não é só um falar em línguas, não é só a glória do Pai, é o amor. Porque se eu não tenho amor para com Deus, eu não tenho amor também para com o próximo, irmãos. Se eu não tenho amor para com a palavra, eu também não vou exercer amor verdadeiro para o próximo. E se eu não tenho amor para com Deus, eu serei atraído por qualquer falsa doutrina. Aquilo que é agradável aos meus olhos e aos meus ouvidos, eu irei ouvir, porque não me confronta. Amor não é falta de confrontamento. Amor também é vara. Quando eu corrijo os meus filhos, não é porque eu odeio os meus filhos, eu amo. E a Bíblia diz que a vara, ela corrige, mas é a vara em amor. Então Cristo, nesses dias, Ele tem trago essa vara sobre mim e sobre você. Ele tem nos dado umas varadas, umas boas, umas varadas, e dito para mim e para você: acorda, muda de atitude, é hora de mudança, amém? Vamos lá. Eu não guardo os mandamentos de Deus para ser salvo, ao contrário, eu ando neles porque sou salvo e tenho o seu amor habitando em mim. Essa palavra é linda.
Eu não guardo os mandamentos de Deus para ser salvo. Ao contrário, eu ando neles, porque eu sou salvo e tenho o seu amor habitando em mim. Eu só ando neles porque sou salvo, porque eu tenho o amor habitando em mim. Então não ande para ser salvo. Você já é salvo, se o amor de Deus está em você. Porque o amor do Pai, ele já foi derramado e expressado, meu querido, na cruz do Calvário. Para finalizar, tá? Ser obediente é a evidência de que eu verdadeiramente rendi o meu coração e a minha mente a Cristo. É obediência. O amor me conduz à obediência. Isso significa que eu me rendi a Cristo Jesus. Tem muita coisa para dizer aí, irmãos, mas acredito que nós conseguimos, durante esses dias, agregar muito valor ao nosso conhecimento a respeito do pecado e do distanciamento de Cristo. Nós aprendemos muito sobre pecado, aprendemos muito sobre obedecer, aprendemos muito sobre amar, aprendemos sobre idolatrias do nosso eu, aprendemos muitas coisas. Então que isso passe a ser algo real sobre a tua vida, passa a ser algo do seu cotidiano, essa palavra no teu coração. O último capítulo desse livro é o Levante-se. E quando eu estava lendo o livro, preparando para trazer para vocês essa ministração, eu decidi, ao invés de como é que fala? Transmitir uma mensagem, eu decidi ler um trecho do livro. Porque tudo isso que nós aprendemos é nos ensinar a tirar a criptonita, que é o pecado, distante de nós. Porque enquanto o pecado está ligado a mim, eu não consigo alçar voos. Você se lembra do primeiro dia, o Superman voando? Mas quando a criptonita está perto dele, ele não voa. Então da mesma maneira sou eu e você como cristãos. Nós só voamos nas asas do Espírito quando estamos em Cristo Jesus. Se não estivermos nele, não existe voo, irmãos. Como eu disse, o pecado, ele mutila, ele arranca as nossas asas espirituais. Então o último capítulo diz isso: levante-se. O que ele está querendo dizer? Que deixa tudo e comece a voar. Abra mão do pecado, dos desejos da tua carne, seja obediente à palavra, obediente a Deus, porque tudo está baseado na obediência. Renuncie os seus desejos pessoais e alce voo pelo Espírito Santo de Deus, porque quando nós nos levantamos em Cristo Jesus, grandes coisas começam a acontecer. Deixa eu ler para vocês um pedaço aqui, tá ok? Querido filho de Deus, volte à sua verdadeira identidade. Você foi chamado para ser o super-herói da vida real na nossa geração. Você possui dentro de si o necessário para vencer. Não é ficção. Tenho sido abençoado por poder viajar o mundo e ver o corpo de Cristo em grande escala. Tenho visto vislumbres do que é possível com comunidades de igrejas e indivíduos que são verdadeiros cristãos. Eu poderia dar muitos exemplos, mas deixe-me estimular o seu apetite com apenas alguns. Estive na nação islâmica mais populosa do mundo e preguei várias vezes numa igreja com mais de 140 mil membros, sendo mais da metade ex-muçulmanos. O principal santuário da igreja tem assentos para 35 mil pessoas. Mesmo assim, precisam ter vários cultos no domingo. Se eu não tivesse estado lá e visto aquilo pessoalmente, talvez não teria acreditado. Aquela é verdadeiramente uma igreja prosperando sobre condições difíceis. Os guerreiros dessa igreja são heróis e vencedores. O segundo, filho do pastor da igreja, sofreu dano cerebral no nascimento e os médicos disseram que ele nunca falaria nem andaria. Especialistas informaram o pastor e sua esposa de que o filho deles ficaria em estado vegetativo pelo resto da vida, que seria muito curta. Deus falou com o pastor e disse: onde eu estou? No seu trono, no céu. O pastor respondeu: não, eu vivo em você, o Senhor disse. Portanto, quero que você fale ao cérebro do seu filho e crie um novo, assim como eu falei e criei tudo o que você vê.
Então o pastor foi obediente e passou a dar ordens ao cérebro de seu filho, todos os dias no nome de Jesus. O filho eventualmente começou a falar. Depois, o Senhor instruiu a fazer o mesmo com as pernas. Aos 6 anos de idade, ele começou a andar. Eu joguei golfe com esse rapaz, e hoje ele é casado e tem 3 filhos, aquele que estaria em estado vegetativo. Esse pastor é um vencedor que não será parado pela criptonita. Recentemente fui convidado a um país para pregar para pastores e líderes de um movimento de igrejas. Eles me levaram de carro até a arena e fiquei impressionado com a audiência de 12.500 líderes. Eles estavam queimando e sua paixão era contagiosa. No dia seguinte, almocei com alguns dos maiores líderes e descobri que eles tinham mais de 300.000 pessoas em sua rede de contato. Perguntei quando o movimento havia começado, pensando que provavelmente seria há uma ou 2 gerações atrás. Eles me disseram que começou com apenas um homem, apenas 16 anos atrás. Fiquei sem chão e perguntei: como vocês fizeram isso num país de primeiro mundo? O líder que melhor falava inglês disse sem hesitar: ensinamos nosso povo a viver pelo que é eterno. Vou repetir: ensinamos nosso povo a viver pelo que é eterno. Fiquei sem palavras. O líder continuou: já estive em muitas igrejas norte-americanas. E o líder continuou: e notei que os cristãos dos Estados Unidos vivem com a perspectiva de 70 e 80 anos. O nosso povo vive com a perspectiva eterna. Essa atitude os torna mais conscientes dos perigos da criptonita espiritual. Lisa e eu preparamos em Yerevan, na Armênia, para 3.500 pastores e líderes. Muitos líderes do Irã compareceram. Entre as reuniões, uma moça que compartilhou conosco como a polícia iraniana já tinha, em seu pouco tempo fora, ligado para o celular dela, querendo saber de seu paradeiro. Eu falei espontaneamente: por que você vai voltar para o Irã, se a sua vida está correndo tanto perigo? Ela respondeu rapidamente: quem falará de Jesus se eu não voltar? Irmãos, então o que eu quero te indicar é esse livro. Todos esses dias que nós tivemos fazendo essa ministração foi a partir desse livro chamado Criptonita, de John Bevere, e eu te garanto que é um livro que será um divisor de águas na sua vida, que trará um entendimento muito grande sobre você. Entenda uma coisa: você não está pagando um alto preço num livro, você está fazendo um investimento de conhecimento sobre você. O maior preço já foi pago na cruz do Calvário. Então não tenha dó de investir no teu coração. Os trechos que eu li estão aqui, e como ele mesmo disse, é algo motivacional, é um despertar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ou nós continuaremos nos rendendo à criptonita, ou nós a destruiremos de uma vez por todas. Nós profetizamos sobre a nossa igreja. Somos uma igreja viva, somos uma igreja que se move. Nós profetizamos que nós temos um anseio de alcançar a nossa rua, o nosso bairro, o nosso município, o nosso estado, o nosso Brasil e as nações. Você crê nisso? Eu creio, irmãos. Eu creio nisso. Se Deus colocou algo no nosso coração a respeito disso, é porque eu creio. Mas tudo isso só será real sobre a minha vida e sobre a sua vida quando o corpo, que é a igreja de Cristo, ela tirar a criptonita dela e ela começar a obedecer o verdadeiro evangelho de Jesus, que nós tanto estamos ensinando. Temos oração? Vem orar conosco. Temos seminários espirituais de crescimento espiritual? Vem orar conosco. Sabe por que eu fiz esse seminário no domingo? Porque eu sei que se fosse num sábado muitos não viriam. Uma grande maioria não viria, mas como no domingo tem um culto e você tem que estar aqui no culto, eu tive de fazer no domingo para você ouvir aquilo que Deus queria falar ao teu coração. Então eu e você temos que tirar isso da nossa mente. Nós temos um seminário de crescimento espiritual lá no Bom Retiro, nós tivemos agora. Não há despertamento para ir aprender. Não há despertamento para aprender a palavra. Isso é uma criptonita que está matando essa igreja. Escuta o que eu estou falando. Uma que está matando a igreja é isso: a falta da sede pelo Espírito Santo de Deus.
a falta da sede do conhecimento do Senhor, a falta de sede de oração, de buscar o Espírito Santo. Pare de ser um crente nominal que só tem nome. Nós temos que parar com isso. É hora de nos levantarmos como verdadeiros cristãos, servos de Deus, que anseia receber a presença do Senhor. Joga a criptonita fora. Não faça o pecado um pecado de estimação, irmãos. Entenda, o pecado não é seu cachorro, muito menos um gato. Não é. Joga fora. Sabe como que nós alimentamos ele? Quando nós nos rendemos ao pecado. Semana passada nós falamos que o pecado, ele me usa e te usa para se expressar, porque ele não tem voz sozinho. Ele precisa de um corpo para se expressar. Então quando ele se expressa, ele traz morte, ele traz doença. Então que nós como igreja possamos arrancar isso das nossas vidas e nos despertar. Porque eu tenho clamado a Deus por um avivamento sobrenatural sobre essa igreja, e eu sei que tem pessoas que estão clamando também um avivamento sobrenatural sobre essa igreja, pessoas que estão pagando o preço juntamente comigo em oração para que Deus faça algo, e nós estamos vendo Deus fazendo algo, e uma das coisas que Ele está fazendo é despertamento espiritual. Então desperte espiritualmente, e é o que o Senhor está fazendo. Agora entenda, é uma escolha. Eu não estou brigando, irmãos, não é briga, é convicção daquilo que está dizendo, é diferente. Então, meu querido, mude de vida, desperta espiritualmente, desperta. Temos oração, vamos orar, vamos buscar, vamos pagar preço, vamos fazer a diferença, vamos ser igreja, vamos ser luz, vamos ser o reflexo de Cristo sobre essa terra, vamos trazer à existência as coisas que não existem, em nome de Jesus, amém?